Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que jamais nos deixa sem resposta. Aqueles que têm intimidade o buscam e, na verdade, procura sempre empreender naquilo que Ele nos ensina. Porque em vão aquele que busca esta sabedoria e não a utiliza. Assim como aquele que já deu sinal da sua tolice várias vezes e não repara o erro, não queira sair do espírito do erro, aonde o próprio Senhor diz: não foram vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Aqueles que têm que estar sempre como que errôneos, até que se finda o seu dia. Mas aqueles que buscam compreender e segundo o temor se edifica e busca consolidar-se no discernimento, ele sempre nos revela e nós compartilhamos com aqueles que queiram compreender aquilo que o Senhor está a ensinar. E se assim praticarem, também alcançarão êxito, assim como nós temos alcançado. Porque para o mundo, muitas vezes aquilo que é elevado entre eles é que eles têm como que resultado, mas nós investimos no alto, não naquilo que é terreno. Por isso os meros mortais não compreendem, até mesmo achando que estão no êxito, mas na verdade chega o tempo de se receber o galardão segundo aquilo que não investiram, sendo a sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, justamente por investirem mais naquilo que se perece e acaba se perdendo aquilo que não perece, que é a vida eterna, aonde também alcançarão, ao invés de júbilo daqueles que estarão nas regiões celestiais, haverá um abismo, aonde ali será lançado aqueles que, com a língua ressequida, o verme que não se queime, o fogo que não se apaga, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Muitos gostam de dizer em solução, temos a solução, né? A solução, a resolução de algum problema. Nem todo ser humano pode ter a solução para tudo, mesmo porque ninguém pode salvar o outro, assim como não posso. Posso orientar aquilo que estou a fazer a fim de alcançar a salvação. Assim como também é de graça recebemos e de graça ofertamos com o coração voluntário. Mas ninguém dos meros mortais podem lhe dar a solução a respeito da salvação, assim como ninguém pode receber o perdão dos pecados se não for pela expiação da culpa através do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Assim, quando se fala em faculdade, quando se fala em ensino, busco compreender constantemente e praticar, porque aquele que é meramente ouvinte ouve o que o Espírito diz e não pratica, em vão. E assim mesmo muitos desvaneceram por conta de entristecer a ponto de extinguir o Espírito e segue na sua tolice. Por isso nós perseveramos segundo aquele que nos traz a verdadeira solução. Ele sim é capaz de nos orientar em toda questão. A diferença de estar no deserto, lugar de escassez, com o Senhor, é que nós estamos no caminho. Ele provém o maná que cai do alto, ele jorra a, a água que nos é necessária. Estamos sempre saciados, tanto
da comida que vem pelos ouvidos, assim como a necessário no dia a dia para que entra na boca e sai no esgoto. Mas aqueles que na verdade não estão no caminho, eles estão desorientados, estão sempre a rodear e não vê uma saída. Aqueles que estão segundo no caminho, eles sabem que na verdade muitos pensam que nós dependemos dos meros mortais e enganados estão, mas estão dependentes de nós que temos o seu espírito do que nós dependemos deles. Porque na verdade a palavra diz que, segundo os dias horríveis do qual estamos a vivenciar, e a cada dia será maior a grande tribulação, a palavra diz que não iria sobrar ninguém se não fosse abreviado aqueles dias pelos escolhidos. Por isso nós não justificamos a si mesmo. O Senhor nos justifica, mas falo pelo seu Espírito. Por isso, muitos daqueles que queiram ludibriar, zombar, porque não tem, na verdade, a visão da qual nós temos. Assim como aqueles que têm, seguem na sua tolice, conheceram a verdade, mas negam até o fim que o próprio Senhor os permite. Por isso eles estão sempre a rodear no deserto, a vaguear. Se julgam estar saciados, mas são terra seca, são a língua ressequida. Fazem festas, mas na verdade aquele que tem sabedoria sabe das suas misérias, das suas lamentações que está por vir. Por isso, vigiai com aqueles que dizem que têm solução para vós e não tendo o temor, que é o princípio da sabedoria, ao Senhor do alto. Porque antes, aqueles que têm o temor e que seguem esta sabedoria, pode lhes orientar segundo os seus princípios. Mas muitos que se julgam ter a solução, na verdade, quando se deparam no problema em si, já não consegue dar solução nem para outros e tampouco para si. Assim diz o Senhor.